Olá pessoal, tudo tranquilo? Professor Tiago Nóbrega aqui, professor de Direito Administrativo, procurador federal. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e um tema avançado de Direito Administrativo, particularmente da Lei 14.133, Licitação e Contratos. Com a edição da nova Lei de Licitação e Contratos, muitas mudanças aqui ocorreram e a Administração Pública Federal ela está se adaptando a essa nova realidade nesse momento que a gente está conversando. Então, a gente vai entender hoje uma modificação pontual na estrutura da contratação direta, principalmente a maneira como é atendido o princípio da publicidade. Esse vídeo aqui é um oferecimento da Escola de Direito Administrativo para vocês e vamos acompanhar porque a estrutura ela é interessante, ela merece uma devida cautela e vocês precisam compreender tudo o que será dito aqui nesse vídeo. Então vamos para cá. O processo de contratação direta, ele é um processo, sobretudo, que a administração pública ela vai realizar uma contratação sem licitação. Ela vai direcionar a sua energia para a escolha de um fornecedor e contratar daquela pessoa. Então, o processo de contratação direta ele tem um marco característico dele pular a etapa da licitação pública, que é a etapa de debates. Então, você tem a ideia, o processo de contratação direta. Nesse processo de contratação direta, aí você tem as espécies, que é inexigibilidade. A inexigibilidade, deixa eu só tirar a câmera aqui, que está cobrindo. A inexigibilidade, a licitação dispensável e a licitação dispensada. Não cabe aqui nesse cenário eu fazer distinções ou conversar ou aprofundar essa temática das espécies de contratações diretas, porque não é o objetivo do vídeo. Vamos para cá. Aí nós temos o seguinte. Como a contratação é uma contratação notadamente direta, como é uma contratação direcionada, que eu vou escolher um fornecedor para fornecer o serviço que eu estou precisando ou adquirir o produto que eu estou assim precisando, é necessário que o gestor público que cuida do processo de contratação direta, que ele tenha uma elevada cautela na publicidade, na transparência, que ele diga o que é que ele está fazendo. Porque como eu pulo uma etapa relevante, que é uma etapa de proteção ao patrimônio público e o erário, que é o processo de licitação, eu vou para a contratação direta, eu escolho um fornecedor e eu compro dele, e vou pagar ele. Então veja que tem uma possibilidade de ter algum ruído, de desvio de conduta, de corrupção, de escolha de fornecedor. Então para controlar isso, a legislação como um todo elevou o nível de publicidade, transparência, dentro da estrutura da contratação direta. Então, aqui nós estamos buscando a ideia de publicidade, notadamente a transparência. É o gestor público, ao fazer algo, se comunicar, dizer o porquê ele está fazendo. E nesse cenário, eu vou trazer para vocês a Lei 8.666, que ela vai construir e trazer para vocês o que era anteriormente e o que vem a ser. E eu gosto particularmente dessa figurinha aqui, que é tratando e estabelecendo um perfil psicológico do gestor público. O gestor público ele é um ser permanentemente atormentado entre a legalidade e a ilegalidade, entre a possibilidade de fazer e a possibilidade de não fazer. Esse pêndulo que eu trago aqui para vocês é um pêndulo que é a dúvida dele entre fazer licitação, fazer contratação direta, entre o que é legal e o que é ilegal, entre o que ele vai arriscar e responder perante os órgãos de controle e o que ele não quer fazer. Então, ele é um ser que ele é atormentado permanentemente. Aí nós temos na estrutura da lei anterior, para você compreender o momento em que a gente se encontra, a redação do artigo 26, dizendo as dispensas previstas no parágrafo 2º e 4º do artigo 17 e no inciso 3º e seguintes do artigo 24 e as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25, necessariamente justificadas e retardamento previsto da parte final do parágrafo único do artigo 8º. Em decorrência da redação desse artigo 26, foi editada a orientação normativa da Advocacia Geral da União número 33 de 2011, apontando o seguinte: os atos administrativos que autorizam a contratação direta, inexigível, licitação dispensável e a dispensada devem ser publicados na imprensa oficial, sendo desnecessária a publicação do extrato contratual. Então, o ato que autorizou a contratação direta deveria ir para a imprensa oficial.
Aí, a grande dúvida que nós temos agora é saber se na nova lei de licitação, se ainda existe a necessidade de fazer a publicação do ato que autoriza a contratação direta. E aí eu apresento para vocês aqui uma das grandes modificações da Lei 14.133, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que lá é um grande portal para fins de entregar transparência, de entregar publicidade. E aí vejam só alguns artigos que ele direciona a compreensão da utilização do Portal Nacional de Contratação Pública. O artigo 6º da Lei 14.133 aponta o seguinte: para fins desta lei, considera-se sítio eletrônico oficial, sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades. Então, isso aqui é um conceito que nós temos de endereço eletrônico. E aí você tem o artigo 174 da Lei 14.133 apontando: é criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, sítio eletrônico oficial, destinados à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por essa lei e à realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos. Então, na esfera aqui federal, será utilizado o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é esse que eu trago aqui para vocês, para fim de divulgação de todos os atos, de maneira centralizada e de maneira obrigatória. Aí qual é o pulo aqui do gato? O que é que a gente está querendo construir? O que nós estamos querendo construir é o seguinte: no procedimento de contratação direta, que ele está no artigo 72 estabelecendo e dizendo o que deve ser feito. E nesse desenho do processo de contratação direta, aqui no artigo 72, no parágrafo único, ele fala o seguinte: o ato que autoriza a contratação direta, o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em endereço eletrônico oficial. Então, a dúvida do artigo 72 é saber o seguinte: essa publicidade, ela é igual à Lei 8.666 ou poderá atender esse requisito de publicidade que aqui se encontra, colocando o ato de autorização da contratação direta no Portal Nacional de Contratações Públicas? É essa a dúvida que a gente tem que resolver agora. O artigo 94, também da Lei 14.133, aponta o seguinte: a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas é condição indispensável para a eficácia do contrato e seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura. É o inciso 2º, 10 dias úteis no caso de contratação direta. Então, a dúvida é essa daqui, esse conflito entre o artigo 72 da necessidade de publicação e esses 10 dias úteis no caso de contratação direta para ir para o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, a discussão nesse cenário é saber se a publicação desse ato que autoriza a contratação direta no Portal Nacional de Contratação Pública substitui a exigência do artigo 72, parágrafo único. Em decorrência disso, foi submetido ao Advogado-Geral da União uma manifestação técnica e que ele, enquanto aqui representante máximo do órgão jurídico da Administração Pública Federal, editou uma orientação normativa nova estabelecendo o seguinte, vejam só. Orientação normativa 85, nas contratações diretas, a divulgação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, na forma do artigo 94, inciso 2º e 174 da Lei 14.133, supre a exigência de publicidade prevista no artigo 72, parágrafo único do mesmo diploma. Ou seja, a Advocacia Geral da União sedimentou o entendimento de que a publicação no Portal Nacional de Contratação Pública supre a exigência do artigo 72, parágrafo único. Ou seja, não é necessário uma dupla publicação. Você só precisa de uma, que é a do Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, eis a janela de preocupação que eu apresento para vocês. É um tema novo, é um tema avançado, é um tema de licitação. E aí eu queria saber de vocês se vocês já conheciam esse entendimento. Coloca aqui embaixo se conhecia ou se não conhecia. Não deixa de
curtir esse vídeo, porque o YouTube entrega para mais servidores públicos, mais gestores, mais advogados, mais estudantes de licitação, para que a gente assim consiga trazer e produzir mais conteúdo. E já se inscreve no canal, ativa o sininho para que os novos vídeos assim você também tenha acesso. Um abraço, um cheiro no coração de vocês.